Deus é bom. Gott ist gut. Será que daria para você dar um aplauso para esse Deus? Und könnt ihr diesen Gott Glória a klatschen? Deus. Certa vez Jesus vinha de Jerusalém até a Judéia Jesus kam mal von Jerusalem nach Judäa e ele passou por uma cidade na Samaria. und ging durch Samarien und dort durch eine Stadt. Judeus não passavam pela cidade de Samaria porque eles tinham uma rixa uns com os outros. Die Juden gingen dort normalerweise nicht durch. Não era normal passar por lá, Also es war nicht gewöhnlich, dort durchzuziehen. mas Jesus não tinha esse problema. Aber für Jesus war das kein Problem. Passou pela Samaria, Ging durch Samarien sentou e é um caminho de 70 quilômetros andando. und lief dort und dieser Weg war 70 Kilometer. Na sexta, quinta-feira, quantos quilômetros vocês fizeram, Frank? Wie Quinta-feira? weit seid ihr letzten Freitag gelaufen? Oh, wir sind 7,6 gelaufen. So. Nós andamos por 7 quilômetros. Also wir sind 7 Kilometer gelaufen A gente já não estava aguentando mais, né? und wir haben es fast nicht mehr geschafft. E Jesus tinha andado 70 quilômetros. Und Jesus war da 70 Kilometer gelaufen. E sabe que ele era schlank, né? Er war schlank. Não tinha caloria. E Jesus parou ali num poço porque estava cansado, com sede. Und war müde und hatte Durst und hat angehalten an einem Brunnen. Ele parou e pediu aos discípulos para irem à cidade a comprar comida. Hielt dort an und hat sich gesetzt und hat seine Jünger gebeten, in die Stadt zu gehen, um Essen zu kaufen. Eu adoro especular as coisas assim da Bíblia que não estão escritas. Eu gosto de especular, sabe? De pensar, o que aconteceu? O que aconteceu naquele momento que Jesus estava sentado? Por quê? De onde veio essa ideia de ficar sentado sozinho ali? Und ich stelle mir gerne vor, auch die Dinge, die nicht in der Bibel stehen, wie das wohl so war. Und ich stelle mir vor, warum wollte er dort sitzen und warum wollte er dort alleine sitzen? A minha opinião é que o Espírito Santo já tinha dito para ele, sem dar detalhes, mas fica aí. Und meine Meinung ist, dass der Heilige Geist schon zu ihm geredet hat, ohne Einzelheiten zu sagen, aber er hat ihm gesagt, bleib einfach da. Mas é especulação. Das ist meine Spekulation. O que não é especulação Aber was keine Spekulation é ist, o encontro sobrenatural de uma mulher que ali veio colher água. ist diese übernatürliche Begegnung von dieser Frau, die kam, um Wasser zu holen. Jesus parou Jesus war da. e muito provável que a razão de Jesus ter ficado naquele poço não foi coincidência. Und ziemlich sicher war es kein Zufall, dass Jesus genau zu diesem Zeitpunkt dort geblieben ist. A mulher veio e Jesus pede a ela, dá-me de beber, o que não é normal. Um homem falar com uma mulher naquela época não era normal. Die Frau kam und Jesus hat zu ihr gesagt, gib mir doch Wasser, damit ich trinken kann. Und es war gar nicht gewöhnlich, dass ein Mann, eine Frau zu dieser Zeit um Wasser bat. Não era normal um judeu falar com um samaritano. Es war nicht gewöhnlich, dass ein Jude mit einem Samaritaner redete. Não era normal um judeu passar pela terra da Samaria. Es war auch gar nicht gewöhnlich, dass ein Jude durch Samarien zog. E não era normal um homem falar com uma mulher. Und es war nicht gewöhnlich, dass ein Mann mit einer Frau redete. Se você quer viver segundo o Espírito, Also wenn du nach dem Geist leben möchtest, se prepare para anormalidades. dann bereite dich vor auf Ungewöhnliches. Você vai ficar, às vezes, com vergonha, Es wird ja manchmal peinlich sein, mas depois que você começa a fazer aquilo que Deus está mandando fazer, aber nachdem du anfängst zu tun, was Gott dir aufträgt, a vergonha logo passa dann flieht diese Scham e você é cheio und dann wirst du erfüllt do poder de Deus, von der Macht Gottes. que sempre requer que você dê o primeiro passo de fé. Und die möchte immer von dir, dass du den ersten Vertrauensschritt tust. E assim estava Jesus no poço Und so war also Jesus an e dem pediu Brunnen àquela mulher, dá-me de beber. und hat zu dieser Frau gesagt, gib mir zu trinken. E eles começaram uma conversa. Und dann haben sie angefangen zu reden. E naquela conversa onde eles comentaram a respeito de várias coisas, de quem pertencia o poço. Und in diesem Gespräch haben sie über verschiedene Dinge geredet. Sie haben überlegt oder darüber geredet, wem dieser Brunnen gehört. Mas o ponto é que Jesus estava falando daquela mulher, se você beber da água que eu te der, Aber schließlich hat Jesus zu dieser Frau gesagt, wenn du von dem Wasser trinken wirst, das ich dir geben werde, nunca mais você vai ter sede. dann wirst du nie mehr Durst haben. A mulher não entendeu nada. Die Frau hat überhaupt nichts verstanden. Ela pensou que ele estava falando de água natural. Und sie dachte, er redet von natürlichem Wasser.
E ela pensou, vai ser muito bom, que eu não vou precisar carregar esse balde. Sie dachte, es wird richtig gut werden, dann muss ich diesen Eimer nicht mehr tragen. Andava-se vários quilômetros até você chegar num poço, pegar água e transportar de novo até a cidade. Kilometer gelaufen zu dem Brunnen und hat den Eimer gefüllt und musste dann diese Strecke wieder zurücklaufen. E o balde era assim, carregava um desse lado, outro do outro, tinha pau que atravessava e eles carregavam assim. Und diese Vários Eimer, quilômetros. hat man an einer Stange über der Schulter getragen, also an jeder Seite einen Eimer. Eu entendo porque a mulher estava querendo não ir mais àquele poço, é claro. Und ich Muito verstehe mais immer fácil. gut, warum diese Frau das gerne wollte, dass sie nimmer zu diesem Brunnen gehen musste. Das wäre viel einfacher für sie gewesen. Mas o ponto é que a mulher não entendeu nada. Aber die Sache war, dass die Frau überhaupt nichts verstanden hat. Até que Jesus fala com ela, ó, se você quiser dessa água, vai e chama o teu marido. Bis Jesus dann zu ihr gesagt hat, wenn du von diesem Wasser möchtest, dann geh und rufe deinen Mann. Aí ela disse para Jesus, eu não tenho marido. Und dann hat sie gesagt, ich habe keinen Ehemann. Aí Jesus, pelo dom Und dann hat Jesus gefragt, da palavra do conhecimento, nein, Jesus bekam mit der Gabe der Weisheit disse a ela, você disse certo. und er hat gesagt, ja, du hast das Richtige gesagt. Você teve 5 maridos Du hattest 5 Ehemänner e o que você tem agora não é o teu marido. und den du jetzt hast, das ist nicht dein Ehemann. A mulher, Die Frau war erstaunt. reconheço que és profeta. Und sie hat gesagt, ich erkenne, du bist ein Prophet. Era tudo normal até aquele ponto. Und bis dahin war alles ganz gewöhnlich. Até que Jesus usa o dom do Espírito Santo Bis Jesus die Gabe des Heiligen Geistes nimmt. e tudo que era um homem normal falando, agora se tornou uma coisa sobrenatural. Und bisher schien es, als hätte ein ganz gewöhnlicher Mann geredet und jetzt wird es übernatürlich. O tema de hoje é os dons do Espírito Santo. Und das Thema heute ist die Gaben des Heiligen Geistes. Esse é o dom da palavra do conhecimento. Und das ist die Gabe der Weisheit durch das Wort. E eu comparo os dons do Espírito Santo Und ich vergleiche die Gaben des Heiligen Geistes com ferramentas. mit Werkzeug. Agora eu pergunto a vocês aqui, Und né? jetzt frage ich euch hier, Se eu pegar um prego, wenn ich né? jetzt einen Nagel nehme, Eu não tenho um prego aqui muito perto, mas imagina que tem um prego aqui. also ich habe jetzt keinen, aber stellt euch vor, ich habe hier einen E eu vou Nagel. pegar esse martelo, não tenho martelo para pregar. Und dann habe ich keinen Hammer, um ihn Eu einzuschlagen. vou pegar uma madeira, pegar qualquer coisa e bater no prego até ele descer. Dann nehme ich ein Holzstück oder irgendetwas und schlag drauf, bis er reingeht. Essas coisas de improviso, os alemães não entendem desses negócios de improviso, né? A gente entende brasileiro. Und dieses Ding mit Improvisieren und so verstehen manche Deutsche nicht, aber wir Brasilianer verstehen es. Qual alemão que já bateu no prego sem usar um martelo, né? Welcher Ninguém. Deutsche hat schon mal einen Nagel reingeschlagen, ohne einen Hammer zu haben? A gente brasileiro já improvisa muito, né? Vielleicht niemand, aber Brasilianer improvisieren sehr. Existe uma ferramenta para tudo. Also es gibt ein Werkzeug für alles. Por isso que a garagem dos alemães são cheias de coisas, né? Und deshalb ist normal eine Garage von Deutschen voll mit Coisas que eles vão Dinge. precisar aqui na terra e coisas que eles vão precisar no céu depois também. De tanta Dinge, coisa que tem. die sie hier auf der Erde brauchen und später im Himmel, weil sie so viel haben. Tem ferramenta para a eternidade toda lá dentro. Werkzeug für die ganze Ewigkeit. Ja, Bauhaus, né? Então, uma ferramenta, ela é usada para que simplifique o seu trabalho. Also ein Werkzeug wird benutzt, damit deine Arbeit leichter wird. E o seu trabalho é simplificado, ele tem produção, tem efetividade. Und deine Arbeit, die wird einfacher. Você pode usar uma chave aqui, uma chave dessa, chave de fenda, e chave, uma chave normal e de fenda, né? Phillips e de fenda. Also kannst du die verschiedenen Kreuz. Arten von Schraubenzieher benutzen. Essas coisas devem ter sido inventadas na Alemanha, né? Und wahrscheinlich wurde es auch hier in Deutschland entwickelt. Então tem uma chave para cada coisa. Não adianta, você já experimentou num parafuso que é desse jeito assim, você usar essa chave? Eu já fiz isso. Also es gibt ja die verschiedenen Schraubenzieher. Você tenta e vai fazer o quê? O parafuso vai espanar. Wenn du halt einen falschen benutzt, dann verformt sich die Schraube. Oh, então tem uma ferramenta para tudo. Also von daher gibt es ein Werkzeug für jedes. E quanto mais cheio você é do Espírito Santo, Und umso mehr du gefüllt bist vom Heiligen Geist, você não vai parafusar mais, você vai usar uma dessa aqui, ó. dann wirst du dann niemals anders Schrauben eindrehen, sondern du wirst das hier benutzen. Vai. Quem inventou isso tem uma boa ideia, né, Tiago?
Qual é a diferença dessa para essa? Faz a mesma coisa no final. Und was ist jetzt der Unterschied? Also es macht ja das Gleiche. A diferença é quando você tem um móvel do IKEA que a sua esposa comprou para você Ja. montar. Der Unterschied ist, wenn du ein Möbelstück von Ikea hast, das deine Frau gekauft hat, E aí você vai passar o dia inteiro montando um armário, ou du seja o que benutzt for. den ganzen Tag lang, um einen Schrank aufzubauen, Aí você dá graças a Deus de ter coisa desse jeito para você montar, né? dann dankst du Gott, dass es dieses Gerät gibt. Assim é com dom. Und so ist es mit den Gaben. Você pode ser um cristão Du kannst ein Christ sein, sem dons do Espírito. ohne Gaben des Geistes. A sua eficiência no mundo vai ser baixa. Deine Effektivität hier in der Welt wird Não klein sein. é que Deus vai te rejeitar e vai falar, você não é meu filho. Não, nada disso. Und Você nicht- continua sendo filho, não tem nada a ver com a filiação. Nicht, dass Gott dich wegstößt und sagt, du bist nicht mehr mein Kind. Das hat überhaupt nichts mit Kindschaft zu tun. Mas tem a ver de você estar cheio de alguém Aber es hat damit zu tun, ob du gefüllt bist mit jemandem. e aquilo que aquele alguém tem, Und das, was dieser jemand hat, vou repetir, você está cheio do céu. ich wiederhole es, du bist voll des Himmels. E você sabe que no céu não tem doença. Und du weißt, im Himmel gibt es keine Krankheiten. Então aquilo que está no céu você simplesmente transfere para a terra através dos dons. Das, was im Himmel ist, das gibst du einfach weiter auf die Erde durch die Gaben. É um processo natural. Das ist ein natürlicher Prozess. Agora, o ponto, eu estava, há 2 semanas atrás, quando eu estava preparando essa mensagem, Aber vor 2 Wochen, als ich diese Botschaft vorbereitet habe, aí veio um pensamento da kam na minha ein cabeça Gedanken a respeito do fogão. Você lembra do fogão a gás de antes que a gente tinha? Tem um fogão a gás com botijão, a gente ligava e a gente conseguia controlar a chama pelo regla, né? Como é que chama? Pelo botão. Da kam ja der Vergleich mit einem Herd. Und wenn man einen Gasherd hat, dann kann man ja die Flammengröße regeln durch den Schalter. Você pode aumentar a chama, Du kannst die Flamme vergrößern você pode diminuir a chama dependendo do que você está cozinhando. oder du kannst sie kleiner machen, je nachdem, was du gerade kochst. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, você também, as pessoas, nós também podemos aumentar e diminuir a chama. Und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, wie ihr Menschen, ihr könnt auch, je nachdem, die Flamme vergrößern oder verkleinern. Quanto mais tempo nós gastamos com Deus, Umso mehr Zeit wir mit Gott verbringen, mais essa chama aumenta. umso größer wird diese E Flamme. quanto mais ela aumenta, Umso größer sie wird, mais eficiente ela vai tornando. umso effektiver wird sie auch. Então você vai para o mundo Also du gehst in die Welt e você está conversando na escola, und du redest in der Schule você está conversando no trabalho com alguém, oder du redest in der Arbeit mit e é uma jemandem conversa normal. und du hast ein normales Gespräch. Até que na sua cabeça, bum, um pensamento, faz um download de um pensamento na sua cabeça. Bis ein Gedanke in deinen Kopf kommt Isso, faz um download. E aquele download você pensa que veio de você mesmo. Ah, foi eu? Isso é eu que estou pensando, não vou falar não. und es ist wie ein Download und du denkst, das ist aus meinen Gedanken, das sage ich überhaupt nicht. Porque os pensamentos que Deus dá pra gente são tão simples do jeito que Deus fala que a gente até duvida. Denn die Die Gedanken, Post. die Gott Ja. uns oft gibt, die sind oft so einfach, dass wir dran zweifeln. Então vamos falar assim, o processo é simples. Also der Prozess ist einfach. Vamos dizer assim? Sagen wir's? O processo é simples. Der Prozess ist einfach. Como foi no caso de Jesus. So wie es hier bei Jesus war. O processo foi muito simples. Der Prozess war so einfach. Um pensamento que o Espírito Santo deu a ele Ein Gedanke, der Heilige Geist ihm gab. e Deus quase nunca ele dá um pensamento até o final para você. A não ser com Franca, a não ser comigo, ele nunca dá um pensamento falando até o final, não, ele dá uma frase, espera a sua reação. Und Gott gibt fast nie einen Gedanke und führt den bis zu Ende, sondern er gibt mir auf jeden Fall einen Gedanken und wartet, dass ich was tue. E aí, quando Jesus recebe aquele pensamento, ele diz aquilo para, vai chamar teu marido, foi um pensamento que ele teve, não sabia. Und als Jesus dieser Gedanke kam, hat er es gesagt. Er hat gesagt, geh und ruf deinen Mann. Assim acontece na escola também. Und so passiert es auch in der É Schule. pensamento pequenininho que Deus te dá Ein kleiner Gedanke, den Gott dir gibt, e ele surge na sua cabeça como um pensamento normal, und der kommt in deinen Sinn wie ein ganz normaler Gedanke. mas ele é sobrenatural, Aber er ist übernatürlich. porque você não estava pensando sobre aquilo, Und warum? Weil du hast gerade überhaupt nicht darüber nachgedacht. veio naturalmente. Der kam ganz natürlich. E aí você tem um risco. Und dann hast du ein Risiko. Qual é o risco? O risco de você falar uma coisa que, na verdade, não tem a ver.
não é verdade, né? Das Risiko ist, dass du vielleicht irgendwas sagst, was gerade überhaupt nicht dazu passt. Você vai ter vergonha? Du wirst dich schämen. Ah, quem sabe realmente não tem nada a ver aquilo que eu vou falar, né? Und wer weiß, vielleicht macht es gar keinen Sinn, was ich sagen werde. E no Brasil a gente diz, a gente vai ficar com a cara grande, né? In Brasilien sagt man hat ein großes Gesicht. E eu vou dizer para vocês, vai acontecer com vocês também de ficar com a cara grande, de falar alguma coisa que não é certo. Vai acontecer. Und ich sage euch, das wird euch auch passieren, dass ihr irgendwas sagt, was nicht richtig Vai sein wird. acontecer com vocês de vocês orarem e a pessoa não ser curada. Es wird passieren, dass ihr betet und der Mensch wird nicht geheilt. Mas vai acontecer de você orar e também ser curada. Aber es wird auch geschehen, dass ihr betet und der Mensch wird geheilt. Entre as pessoas que vão ser curadas e que não vão ser curadas, eu fico por fazer. Und weil es Menschen gibt, die geheilt werden und die nicht geheilt werden, bin ich dafür, dass man es tut, damit welche geheilt A werden. gente não entende por quê que Deus pede para fazer uma coisa como curar, a gente ora e não cura. Eu não entendo por quê. Und wir verstehen nicht, warum Gott sagt oder bittet, dass wir für jemand betet und die Person wird dann nicht geheilt. Ich verstehe es nicht. Mas a Bíblia está escrito que Deus nos deu uma medida de fé. Aber in der Bibel sagt, dass Gott uns ein Maß an Vertrauen gegeben hat. E essa medida de fé, ela vai aumentando a partir de que você usa Und essa fé. dieses Maß an Vertrauen, das wird sich vergrößern, umso mehr du es benutzen wirst. Então a minha suspeita é que essa medida de fé, à medida que você vai usando, dando errado, usando, dando errado, dando certo, dando errado, dando certo, dando errado, essa medida de fé vai aumentando. Also ich denke, umso mehr du es benutzen wirst, und manchmal klappt es nicht, manchmal klappt es nicht, und umso mehr du es benutzt, umso größer wird dein Vertrauen. Eu comecei a orar por pessoas para serem curadas, Und ich habe für Menschen gebetet und sie wurden nicht geheilt. também, mas para pessoas Aber serem ich habe curadas. gebetet, damit sie geheilt werden. E eu percebia que em alguns tipos de doença, por exemplo, na coluna, problema na coluna, eu tinha a minha produtividade era maior, digamos. Und ich habe bemerkt, dass wenn ich für Menschen gebetet habe mit Rückenproblemen, da hat es am meisten geklappt. E eu gosto de experimentar essas coisas, sabe? Então eu experimento mesmo. Então eu orei por pessoas até em estado terminal. Und ich probiere Dinge gerne aus und von daher habe ich auch schon für Menschen gebetet, denen es richtig schlecht geht. Depois que 3 morreram, eu parei. Nachdem aber 3 von ihnen gestorben sind, habe ich aufgehört. Já estava no estado terminal, Die imagina. waren also schon kurz vorm Sterben. Depois eu desanimei de orar para as pessoas em estado terminal, assim. Dann war ich etwas entmutigt, für diese Art von Menschen zu beten. Mas eu orei uma vez para uma pessoa que estava, era um milionário. Aber ich habe mal gebetet Eu für tinha um contato com ele. Ele era para a gente ter um encontro em Toronto. E ele falou que não podia vir porque estava com muitas dores na coluna. Ich habe mal für einen Mann gebetet, es war ein Millionär, mit dem hatte ich Kontakt, weil wir ein Treffen haben sollten in Toronto. Und er hat gesagt, er kann nicht kommen, weil er solche Rückenschmerzen hatte. E aí no telefonema eu disse para ele assim, eu não sei de onde surgiu. Surgiu em mim um negócio assim, fala para ele para ir, porque ele vai ser curado lá. E eu falei assim para ele, vai que Deus vai te curar lá. Und mir kam ein Gedanke Ja. und ich habe zu ihm gesagt, geh dorthin und du wirst dort geheilt werden. Exatamente. Não veio de mim, Das kam nicht von mir. uma coisa surgiu dentro. Es war etwas, was in mir entstanden ist. Isso é o chamado de dom da fé. Und das nennt man die Gabe des Vertrauens. Você tem zero dúvida que a coisa não vai acontecer. Du hast überhaupt, also gar keine Zweifel, dass Zero. es nicht geschehen wird. Zero. Você tem 0%. certeza que vai acontecer. Du bist dir einfach sicher. Independente do que está na frente. Eu não sabia essa coluna dele, o que tinha, eu não sabia o que tinha dentro. Mas Deus colocou dentro. Vai, porque ele vai ser curado. Du bist ja einfach sicher, es wird geschehen. Ich wusste überhaupt nichts, was mit der Wirbelsäule von ihm los war. Aber Gott hat mir gesagt, sag ihm, er soll gehen und er wird geheilt O werden. que você mais precisa é uma palavra. Was du am allermeisten brauchst, ist ein Wort. Quando você tem uma palavra de Deus, Wenn du ein Wort Gottes hast, eu fico sempre buscando uma palavra de Deus. und ich suche immer nach einem Wort Gottes. Porque quando ele fala, ele cumpre. Denn wenn er redet, dann erfüllt er es. Se eu uso a minha própria fé, Wenn ich mein eigenes Vertrauen benutze, Deus te deixa usar a sua própria fé para curar as pessoas. Isso é normal. Deus te deixa usar a sua própria fé. und Gott lässt dich dein eigenes Vertrauen nützen, um
für Menschen zu beten. Agora, quando ele diz que vai fazer, aí é 100% de chance que ele vai fazer. Aber wenn er sagt, er wird es tun, dann ist es 100%ig sicher, dass E er es ele, tut. ele disse assim, eu vou fazer, então eu vou. Er hat gesagt, ich werde es tun. Ele veio para Toronto, estava na Flórida, nos Estados Unidos, veio para Toronto, Und er kam von Florida nach e Toronto. chegou em Toronto, e eu falei assim, vou chamar um amigo meu também junto. Und ich habe gesagt, ich nehm noch einen Freund mit dahin. E a gente orou por ele, é um alemão, ele é um alemão, Und für den wir gebetet haben, não crente, war ein Deutscher, er war kein Christ. e a gente orou por ele. Und wir haben für ihn gebetet. Imagina, é estranho, né? Orando para a pessoa, mas é assim mesmo. Você não fica perguntando, ó, vou orar por você, vou colocar minha mão sobre a sua coluna. Você nem pergunta, você só fala, vou colocar e pronto. Você que está no comando da situação. Und es ist seltsam, für so jemanden zu beten, aber mach's einfach und Não pergunta, gib du an, só wie du faz. es machst und sag, ich lege jetzt meine Hand auf deinen Rücken, auf deine Wirbelsäule, sag's einfach und mach's. Não seja educado. Sei nicht so sehr höflich. Ele não vai entender. Er wird's nicht verstehen. E nós colocamos a mão sobre ele e começamos a orar. Und wir haben unsere Hand auf ihn gelegt und wir haben gesagt, wir E beten. a oração normal. É a oração de Isaías, que é o que Isaías tinha profetizado. Pelas suas pisaduras nós seremos curados. A gente foi falando aquilo. Und es war ein normales Gebet. Wir haben benutzt die Worte aus Jesaja und wir haben gebetet, durch deine Wunden sind wir geheilt. E a gente perguntando para ele, e aí, como é que tá? Tá quente. Eu falei, opa. Und wir haben gefragt, und wie ist es? Und er hat gesagt, ja, das ist heiß. Tem calor sobre a coluna. Eu falei, esse é bom. Da ist eine Wärme über der Wirbelsäule. E aí, falei, então tá. Então oramos por você, vamos deixar que Deus vai fazer o milagre. Und dann haben wir gesagt, wir haben für dich gebetet und wir warten, dass Gott ein Wunder tut. Depois ele liga para mim, estava na Alemanha agora de volta, ele liga para mim e diz assim, olha, desde aquele dia nunca mais eu senti mais dor na minha coluna. Und später hat er mich angerufen, als er schon zurück in Deutschland war und hat gesagt, seit dem Tag hatte ich nie mehr Schmerzen in der Wirbelsäule. Aí ele deu detalhes, ó, eu já fui para gente que passava, ele tinha dinheiro, né? Então imagina, ele foi para vários tipos de cura, e uns colocava gelo e a dor passava por uns minutos. Und er hatte Geld und er hat schon verschiedene Kuren gemacht und er hat erzählt von Menschen, die Eis draufgelegt haben und die Schmerzen vergingen für einige Minuten. Aí ele disse não estava tendo resultado, ele foi para um outro, e o outro tratava com uma coisa de fogo. Und er Colocar uma coisa quente. hatte kein gutes Resultat und dann ging er zu einem anderen und der hat irgendwas Heißes gemacht, irgendwie mit Feuer. Yeah? E depois daquele dia, ele falou, nunca mais ele teve dor na coluna. Und er hat gesagt, nach diesem Tag hatte er nie mehr Schmerzen in seinem Rücken, in der Wirbelsäule. E aí quando isso aconteceu, aí gerou em mim mais fé. Ou seja, meu nível de fé aumentou. Und als es geschehen ist, da wurde mein Vertrauen größer. Só que quando a gente fala dos dons do Espírito, Aber wenn wir von den Gaben des Geistes reden, Deus está falando de nível acima do seu nível de fé. dann redet Gott von einem höheren Niveau als von dem Niveau deines Glaubens. É como se Deus pegasse o seu nível de fé e colocasse acima dele uma coisa muito maior do que você tem, normal. Als ob Gott das alles, was du eigentlich hast, vielfach vergrößert. Por você mesmo, né? Segundo a orientação do Espírito Santo, ele falou, pregai, colocar as mãos sobre os enfermos serão curados. Você pode ir e fazer isso, que Deus vai curar. Uns sim, outros não, mas ele vai curar muitos deles. Also du kannst gehorsam sein, du kannst machen, was wir aufgetragen bekamen, gehe und predige und lege deine Hand auf Kranke und heile sie und du kannst es tun und Gott wird einige heilen. Mas quando o dom, esse dom de cura vem sobre você, Aber wenn diese Gabe der Heilung über dich kommt, é 100%. dann ist es 100%. Essa é a diferença do a medida de fé que Deus te deu e o dom do Espírito Santo. Und das ist der Unterschied von dem Vertrauen, das du in dir hast und der Gabe, die Gott dir gibt. E Deus deu vários dons. Und Gott gab verschiedene Gaben. E eu gostaria não é uma mensagem que eu vou terminar hoje, não dá para terminar, mas eu vou dizer para vocês que os dons são da igreja. Und es ist keine Botschaft, die ich heute beenden werde, aber ich sage euch, die Gaben, die sind für die Gemeinde. Então Deus dá o dom para você, mas para a edificação da igreja em si. Also Gott gibt dir eine Gabe, aber die Gabe ist, um die Gemeinde in sich aufzubauen. Por isso essa mentira do diabo, não vai à igreja não, fica em casa mesmo.
em casa você vai ter, não vai nada. O diabo sabe que você ficar em casa, você vai ficar fraco. Und diese Lüge des Teufels, der dir sagt, du kannst auch zu Hause bleiben, zu Hause beten und das ist überhaupt kein Problem, kein Unterschied, aber das stimmt nicht, zu Hause wirst du schwach werden. E os dons do Espírito Santo, então, portanto, não são dons seus, são dons que Deus deu para a igreja. Und deshalb, die Gaben des Heiligen Geistes, diese Gaben sind nicht einfach für dich, sondern diese Gaben sind für die Gemeinde. E eles são em números, 9. Und Deus es deu sind 9 dons. Und Gott gab neun Gaben. E nós vamos ler agora em 1 Coríntios, Und wir werden lesen in 1. Korinther, tirar a ferramenta daqui. Então vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 11. 1. Korinther 12, die Verse 7 bis 11. Vamos ler a partir do versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 4. Wir lesen ab Vers 4. Todos acharam? Habt ihr das gefunden? Também está aqui no Bima. A Bíblia diz assim no versículo 4 de 1 Coríntios, capítulo 12. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro, poderes para realizar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, a outro ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt er unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilung in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagungen, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Ja, ok. E os dons são 9 e a gente pode, para facilitar, a gente divide esses dons em subcategorias. Und es sind neun Gaben und wir werden es einteilen. Primeira categoria Der erste Teil são os dons de revelação. sind die Gaben Revelação, Offenbarung. die Gaben der Offenbarung. Ou seja, chama em inglês para os jovens, Revelation Gifts. Hã? Vamos dizer, vamos repetir isso, jovens? Revelation Gifts. Wiederholen wir es auf Englisch. Oh, Revelation Gifts. Revelation Gifts. Yeah? São os dons da revelação. Né? Die Gaben der Offenbarung. Isso. E dentro dos dons da revelação, nós temos o dom, a palavra do conhecimento. Da haben wir die Gabe der Weisheit. Temos a palavra de sabedoria. Isso Deus. Wort der Erkenntnis. Okay. Yes. Das Wort der Erkenntnis. Ja. E temos o discernimento de espíritos. Und die Weisheit der Geisterunterscheidung. Unterscheiden, genau. Richtig. Esse é o primeiro. E temos o segundo grupo, que é o grupo de dons vocais, ou seja, dons de elocução ou vocais. Das war die erste Gruppe und die zweite Gruppe ist die Gruppe der Sprachen. Ja, e no grupo das Sprachen, nós temos dom da profecia. Da haben wir die Gabe der Prophezeiung. Variedade de línguas. Dann die Vielfalt der Sprachen. E interpretação de línguas. Also der Zungensprachen und dann die Auslegung der Zungensprachen. E no terceiro grupo, né? In der dritten Gruppe
nós temos os power gifts, né? Os dons de poder. Da haben wir die Gaben der Macht. Isso. Power gifts. Vamos lá? Power gifts? Power gifts. Dons de curar. Die Machtgaben. Die Gabe der Heilung. Repara que quando Deus menciona aqui, ele está falando dos dons de curar, dons. No outro ele fala a palavra de sabedoria, a palavra, mas na cura ele fala dons de curar. Also beim anderen heißt es, hier heißt es die Gabe oder die Macht der Heilung. E em plural, dons, quer dizer que tem vários. Also die Gaben, also nicht nur eine Gabe, sondern die Gaben der Heilung. Pode ser que Deus dê um dom para você curar pessoas num certo tipo de doença e outros não, isso acontece. Also es kann sein, dass Gott dir die Gabe gibt, also Menschen zu heilen in einer bestimmten, also bei bestimmten Krankheiten, aber andere Menschen eben nicht zu heilen. E temos também nos Power Gifts os dons de operação de milagres. Und bei den Machtgaben, da gibt es auch die Macht, Wunder zu tun. É isso. Mas nós vamos tratar disso não hoje, né? Que é muito, né? Muitos dons. Wir werden nicht über alle reden können, weil es viele sind. Eu vou pegar 2 ou 3 rapidinho para vocês verem como isso aqui atua. Heute werde ich 2 oder 3 nehmen, damit ihr seht, wie das funktioniert. Dom que a igreja precisa muito é o dom de palavra do conhecimento. Die Gabe, die die Gemeinde sehr braucht, ist die Gabe der Weisheit und der Erkenntnis. Isso chama em inglês Word of Knowledge. Das Wort der Erkenntnis. Vamos lá, repetindo, jovens. Word of Knowledge. Word of Knowledge. E é cool, hein? Very cool. Deus te dá a conhecer coisas a respeito de uma situação ou de pessoas. Also Gott lässt sich da Dinge erkennen in Bezug auf eine Situation oder auf Personen, que são normalmente invisíveis para o homem. Die eigentlich unsichtbar sind für die Menschen. O dom de palavra de conhecimento, ele atua em vários, na igreja, no louvor. Also diese Gabe der Worte der Weisheit wirkt in so vielen Bereichen, also zum Beispiel im Lobpreis. Por exemplo, na dança. Oder im Tanz. Você tem, imagina os dançarinos, né, as dançarinas dançando, e Deus dá uma palavra de conhecimento para eles fazer algo profeticamente. Also stellt euch vor, die hier tanzen, die Tänzerinnen, bekommen ein Wort der Erkenntnis und sie machen eine Bewegung mit einer ganz bestimmten Bedeutung. Isso. E a pessoa pega aquilo que ela recebeu, faz isso em forma de arte. Und sie nimmt, was sie bekommen hat, und setzt es in der Kunst. E o resultado é bombástico. Und das Ergebnis ist gewaltig. Ou seja, o jeito que a pessoa recebe é simples. Also die Art, wie der Mensch es empfängt, ist einfach. Mas o resultado é bombástico. Aber das Ergebnis ist gewaltig. Você pode receber uma palavra de conhecimento, às vezes vai na vizinha e ora por ela. Du kannst zum Beispiel ein Wort der Erkenntnis bekommen, du gehst zu deiner Nachbarin und betest für sie. Imagina a vergonha que você tá de bater na porta. Also oder du bekommst dieses Wort, geh zu deiner Nachbarin und bete quebrar für o sie. gelo, né? De ir agora, né? O que eu vou falar para ela? Und dann fühlst du dich etwas seltsam. Du denkst, ja, jetzt gehe ich da hin und was soll ich denn sagen? Uma coisa que eu aprendi é que você faz exatamente o que Deus mandou. Mais simples. Und etwas, was ich gelernt habe, mach's ganz einfach, genauso wie Gott es dir gesagt hat, und das ist am allereinfachsten. Você simplesmente fala, eu estava orando e Deus me falou para orar por você. Posso orar por você? Sag einfach, ich habe gebetet und Gott hat mir gesagt, ich soll für dich beten. Kann ich für dich beten? Pode. Então você começa a orar. Ja, du kannst. Und dann fang an zu beten. Naquele momento que você está na porta, und in diesem seu Moment, corpo está normal. Você não está sentindo nada de especial, nada nada, você não tem um revestimento do Espírito naquele momento. O Espírito Santo ele deixa você passar por esse momento assim de incerteza. Wenn du dort an der Tür stehst, dann lässt der Heilige Geist dich durch diese Unsicherheit gehen, aber es wird gut werden. E aí quando você começa a orar, fazer aquilo que ele pediu para fazer, wenn du das tust, was aí nós temos o desdobramento de várias coisas depois daquilo. Was dich gebeten hat, dann entwickelt sich da ganz vieles draus. A pessoa começa a chorar, eu ia me matar. Die Frau fängt vielleicht an zu beten. Chorar, começa a chorar. Zu weinen. E estava quase tirando a vida. Und sie hat sich fast das Leben genommen. E você foi usado para tirar aquela alma do inferno. Und du wurdest benutzt, diese Seele aus der Hölle zu retten. Através de uma palavrinha que Deus colocou no seu pensamento. Durch ein kleines Wort, das Gott dir in den Sinn gegeben hat. Então vamos dizer, o processo é simples, mas os resultados são
fantásticos. Also sagen wir, der Prozess ist einfach, aber das Ergebnis ist gewaltig. Vamos de novo? Sagen wir es Em nochmal. inglês, ó, the process is simple. Vamos? Jovens. The process is simple. But the results are amazing. É assim que acontece. Quando você está na escola, vai ser a mesma coisa. Deus So vai passiert's. colocar uma coisa na sua cabeça para falar para o seu amigo. Wenn du in der Schule bist, wird das Gleiche sein. Gott gibt dir einen Gedanke in deinen Sinn, dass du deinem Kollegen was sagen sollst. Talvez só uma palavra simples de dizer, Deus te ama. Vielleicht ein einfaches Wort, Gott liebt dich. E a pessoa estava acabada naquele dia. Und die Person war total fertig an dem Tag. Aí com aquela palavra ela se levanta de novo, né? Und durch dieses Wort steht sie wieder auf. E esse se levantar de novo abre um caminho para você falar de Jesus para aquela pessoa. Und dieses Wiederaufstehen öffnet einen Weg für dich, damit du eine Möglichkeit hast, zu dieser Person zu reden. Teve uma vez que a minha mãe estava dormindo e foi acordada com um sentimento muito forte pelo Espírito Santo de orar pelo meu irmão. Meine Mutter schlief mal und wurde dann aufgeweckt mit einem Gedanke oder mit einem Gefühl durch den Heiligen Geist, und sie hatte sehr stark auf dem Herzen, für meinen Bruder zu beten. Ela disse que foi muito grande. Ela levantou e parece que ela estava já no meio da luta. Ela estava no meio de uma luta. Sie hat gesagt, sie ist aufgestanden und sie hat sich schon gefühlt wie mitten in einem Kampf. E dentro dela estava aquele sentimento de intercessão, de oração, de guerra. Und in ihr war dieser Gedanke, dieses Gefühl der Fürbitte, des Gebets und des Kampfes. Então ela começou a orar, Sie hat angefangen zu beten. se ajoelhou, começou a orar lá na cama. Sie hat sich niedergekniet, hat an ihrem Bett gebetet. E veio sobre ela essa guerra que ela estava sentindo, foi o que aconteceu. Ela guerreou em oração. Und diesen Kampf, den sie gespürt hat, das ist geschehen, und das war dieser Gebetskampf. E deve ter orado, sei lá, 2 horas, de 2 horas da manhã até 4 da manhã. Und ich denke, sie hat 2 Stunden lang gebetet, von 2 bis 4 Uhr morgens. 6 horas da manhã, Um 6 Uhr morgens. meu irmão, numa cidade no Brasil, estava sendo assaltado, 6 horas da manhã, voltando do trabalho. Wurde mein Bruder ausgeraubt in einer anderen Stadt in Brasilien. Mas o que assaltou nem pediu nada. Ele pegou a arma, colocou na cabeça dele e atirou 3 vezes. Aber der gekommen ist, um zu stehlen, der wollte gar nicht, sondern der hatte eine Pistole und hat 3-mal abgedrückt. Ou seja, foi usado pelo inimigo para acabar com a vida do meu irmão. Also er wurde benutzt durch den Feind, um das Leben meines Bruders zu zerstören. Os 3 tiros mascaram. Não saiu nenhum. Und keine Kugel kam raus bei diesen Schüssen. Ela recebeu esse dom, essa palavra do conhecimento. Deus deu a ela conhecer de algo que ia se passar 6 horas da manhã. Não falou detalhes, mas deu a ela e falou, ora, ela orou. Orou e a intercessão dela é que salvou a vida do meu irmão. Also Gott hat dieses Wort der Erkenntnis benutzt, hat zu ihr geredet, hat gesagt, sie soll beten, etwas, was um 6 Uhr passieren würde. Sie wusste nicht was, aber sie hat es gemacht. Und ihre Fürbitte hat das Leben meines Bruders gerettet. E essa palavra simples que Deus vai te dar, mas os resultados são amazing. Und diese Worte, die sind einfach, die Gott dir geben wird. Aber Salva das vidas. Ergebnis wird gewaltig sein und es wird Leben retten. Às vezes Deus vai te dar uma palavra de conhecimento, junto com... Eu gosto muito dessa parte para a Alemanha, muito, porque precisa muito dessa parte aqui na Alemanha. Und manchmal wird Gott dir ein Wort der Erkenntnis geben, zusammen mit etwas anderem, und es braucht sehr hier in Deutschland. Palavra de sabedoria, que chama. Ein Wort der Weisheit. É diferente da sabedoria que a gente conhece. Und diese Weisheit ist anders als die Weisheit, die wir kennen. Sabedoria é tomar decisões. Você tem conhecimento a respeito de algo, então você usa aquele conhecimento numa situação e toma decisão. Sabedoria. Weisheit ist auch, dass du dein Wissen benutzt, das du hast in einem bestimmten Bereich, und dann nimmst du dieses Wissen, um eine Entscheidung zu treffen, und das ist auch Weisheit. E a palavra de sabedoria, ela vem acima do que você sabe, muito acima. Aber diese Weisheit ist über allem, was du selbst weißt. É a mesma coisa, Salomão pediu a Deus sabedoria,
estava numa situação, duas mulheres que veio a ele, uma criança estava morta, a outra estava viva. Salomo bekam diese Weisheit, als zum Beispiel in dem Fall von den 2 Frauen, die zu ihm kamen, mit 2 Kindern. Ein Kind war tot, das andere hat gelebt. E agora? Como a gente vai saber de quem é o filho? Und jetzt, woher sollte er wissen, welches Kind welcher Mutter gehört? Você pode até pensar que veio de Salomão a ideia que ele teve, mas não foi. Und ihr könnt denken, diese Idee, die Salomo bekam, kam von ihm, aber es war nichts. É o dom de sabedoria que veio sobre ele. Sondern es war die Gabe der Weisheit, die Aí über esse ihn dom kam. de sabedoria te dá uma ideia, um insight que você não tem ali na hora. Vem sobre você. Und Insight. diese Gabe der Weisheit gibt dir einen Gedanke oder öffnet eine Seite, die du eigentlich nicht hast. A maioria deles para resolver problemas Die meisten von diesen Gedanken kommen, um Probleme zu lösen. e resolver uma coisa que está dentro da sua... Naturalmente, você não consegue resolver o que está na sua frente, mas pelo dom, Deus te dá um insight e você resolve um problema que era muito difícil resolver. Und etwas zu lösen, was vor dir steht, wo du selbst nicht keinen Durchblick hast, aber Gott gibt dir einen Gedanke und dieser Gedanke löst dein Problem. Salomão pega a criança e diz, vou partir no meio e vou dar metade para você e metade para você. Und Salomo nimmt dieses Kind und sagt, ich werde es zerteilen in der Mitte, ich gebe dir die Hälfte und dir die Hälfte. E uma das mães diz, não faça isso. Und eine dieser Mütter sagt, nein, tu das nicht. Dê o bebê à outra. Gib dieses Baby der anderen. Aí Salomão soube naquela hora quem era a verdadeira mãe. Und in diesem Moment wusste Salomo, wer die wahre Mutter war. Sabedoria que veio do alto. Die Weisheit, die von oben kam. E teve uma outra situação Es gab eine andere que Situation, aconteceu comigo die mit mir geschehen ist. e que eu estava orando Ich habe gebetet e Deus me deu uma pessoa na minha mente para orar. Ó, o dom de palavra do conhecimento, ele vem muitas vezes na intercessão. Você está orando e Deus coloca pessoas na sua cabeça. und diese Worte der Erkenntnis, also mir kam eine Person in den Sinn und oft geschieht es, wenn du betest, dann gibt Gott dir Menschen, legt sie dir aufs Herz oder E eu, gibt sie dir in die Gedanken. eu comecei a orar por aquela pessoa e senti de dar uma palavra para ele. Eu peguei meu celular, gravei uma mensagem e mandei. Und ich habe für diese Person gebetet, habe was aufgenommen auf dem Handy und habe es ihr geschickt. E aí, pouco tempo depois, essa pessoa me ligou e me disse assim, olha, que bom que você mandou a mensagem, foi de Deus isso. Und kurz danach hat sie mir angerufen und hat gesagt, wie gut, dass du mir diese Worte geschickt hast. Das war wirklich von Gott. Estou passando algum problema que eu não sei como resolver na empresa. Ich gehe durch ein Problem und ich weiß nicht in der Firma und ich weiß nicht, wie ich es lösen soll. Eu e mais alguns estamos contra o chefe Ich und noch einige, wir sind gegen den Chef, e a gente, porque ele está fazendo coisa errada, weil er falsche Dinge tut. aí na hora que ele falou aquilo ali, sobre mim veio um insight. Fala para ele para sair fora Und als er das gesagt hat, desse kam grupo. etwas über mich und ich habe ihm gesagt, halt dich da raus, du und diese Gruppe. Porque isso aí é uma armadilha de Satanás Also halte du dich raus, denn das ist ein Plan des Teufels, para acabar com a empresa e com ele também. um die Firma und auch ihn zu vernichten. Ele nem era uma pessoa alta na empresa, Und er hatte keine hohe Stellung in der Firma, mas isso não importa. aber das ist egal. Influência não está ligada a poder. Einfluss hat nichts mit Macht zu tun. Então, se você pode ter influência sem ter poder, Also du kannst Einfluss haben, ohne Macht zu haben. é o ambiente onde você vai, Da, wo du hingehst, a segurança que você tem de quem você é, da ist es wichtig, dass du die Sicherheit hast, wer du bist. e também as coisas que estão disponíveis para você, os dons do Espírito Santo, estão todos disponíveis. Und diese ganzen Dinge, die Gaben, die stehen dir zur Verfügung. E naquele momento eu disse para ele, olha, mesma coisa que eu ouvi, sai porque é laço. Und ich habe genau das gesagt, was ich gehört habe. Ja. Geh da raus, das ist eine Falle. Aí ele falou, rapaz, não é que é verdade? Deve ser, então eu vou sair desse negócio. E eu falei para ele, e honra o seu chefe. Und er hat gesagt, ja, das werde ich tun. Und ich habe noch zu ihm gesagt, und ehre deinen Chef. Assim ele fez. As pessoas que estavam, o grupo que estava contra foi desfeito. Conseguiu ficar todo mundo na empresa. E a empresa seguiu e ele continuou com o job dele. Er hat so gemacht. Diese Gruppe, die das gegen den Chef vorhatte, die hat sich aufgelöst. Alle blieben irgendwie in der Firma und er auch.
É isso que Deus vai fazer. Ele pode te usar em todos os lugares onde você for, com os dons dele. Und das möchte Gott mit dir tun. Er kann dich überall, wo du bist, mit seinen Gaben nützen. Amém. E eu vou fechar a pregação agora Ich werde hier die Predigt schließen e dizer para você und ich sag dir, que tem uma coisa que Paulo diz aqui em Coríntios. es gibt etwas, was Paulus hier in Korinth gesagt hat. Ele fala sobre buscai os melhores dons. Er hat gesagt, suche die besten Gaben. So, os melhores dons são aqueles que Deus colocou no seu coração para você buscar. Die besten Gaben sind die, die Gott dir aufs Herz gelegt hat, die du suchen sollst. Deus me colocou, no momento, eu estou buscando o dom de variedade de línguas. Und im Moment suche ich danach nach den Gaben von verschiedenen Sprachen, De você pregar uma língua que você não sabe falar. damit du in einer Sprache predigen kannst, die du gar nicht reden kannst. Deus colocou esse negócio dentro de mim, Und Gott hat das in Eu mich não sei por hineingelegt. quê. Ich weiß nicht warum, mas aí quando eu estou viajando pelo mundo, quando eu estou falando com as pessoas, eu falo bem inglês, falo tudo sem problema. Só que dentro de mim está uma coisa assim, ó. Tem um dia ainda que você vai falar na língua deles a respeito de mim. Está dentro de mim isso. Und wenn ich reise, dann kann ich mich mit den Menschen unterhalten. Ich kann gut auf Englisch reden. Und trotzdem ist in mir was, wo ich denke, eines Tages werde ich auf ihrer Sprache mit ihnen reden. Assim Deus também coloca algumas coisas dentro de você. Und so legt Gott auch Dinge in dich hinein. Ele vai colocar vontade de orar pelo dom de cura. Er wird einen Wunsch in dich hineinlegen, dass du betest um die Gabe der Heilung Ou de operação de milagres. oder das Wunder zu tun. E você tem que obedecer o que o Espírito Santo está colocando dentro de você e orar por aquilo. Und sei gehorsam, wenn der Heilige Geist etwas in dich hineinlegt und bete darum. Você busca Und such Busca. danach und suche e busca, und suche usa. und benütze es. Busca, Und suche usa. es und benütze Busca e usa. Und suche es und Até benütze porque es. como você vai saber se você recebeu ou não? Und wie kannst du wissen, ob du es bekommen hast oder nicht? Não tem como saber, Du kannst es nicht wissen, a não ser que você use. außer du nützt es. Então vai usando, mesmo que você não tenha certeza, mas vai usando. Also benütze es, auch wenn du dir nicht ganz sicher bist, aber benütze es. E é isso que Deus quer para nós. Und das möchte Gott für uns. Numa outra oportunidade, nós podemos falar a respeito de vários outros dons e exemplos também de como eles são usados. Und bei einer anderen Gelegenheit können wir über andere Gaben reden und wie Gott sie nun in uns hineinlegt und sie nützt. Amém. Vocês podem colocar em pé? Könnt ihr aufstehen? Eu orar por vocês antes de ser celebrada a ceia, né? Ceia vai ter hoje. Ich bete für euch, bevor wir das Abendmahl feiern. Naquela hora que eu estava orando aqui no louvor, Deus já estava derramando várias coisas sobre a igreja naquele momento. Als ich vorher hier beim Lobpreis gebetet habe, hat Gott schon viele Dinge hier ausgeteilt über die Gemeinde. A igreja tem que começar a aprender de ser um pouco mais, como é que fala, de ter um pouco mais de sede. Und die Gemeinde darf lernen, etwas mehr Durst zu haben. Quando Deus derrama algo, vocês têm que ir para a atmosfera espiritual e pegar. Wenn Gott meu. etwas ausgießt, dann geht in diese geistliche Atmosphäre und nehmt's euch. Porque esse negócio de ficar pianinho Denn dass man ganz ruhig bleibt, não é com Deus, não. das ist gar nicht das, was Gott will. É o que o diabo quer. Quer que você fique, como lá em Minas, a gente amuado. Fica parado. Não é o caso. Der Teufel, der möchte, dass du ganz still irgendwo bleibst. Deus quer que você seja um leão na hora de buscar as coisas dele. Aber Gott möchte, dass du ein Löwe bist, wenn es darum geht, dir etwas zu holen. Aí você tem uma atmosfera espiritual, você vai lá e pega, fala, é meu isso aí. Und É wenn meu. da so eine geistliche Atmosphäre Toma ist, dann posse. geh und sag, das gehört mir und ergreif's. Amém. Então levanta suas mãos. Also erheb deine Hände. Pai, eu te dou graças Vater, ich danke dir por tudo que o Senhor deixou preparado para nós, igreja. für alles, was du uns als Gemeinde, für uns vorbereitet hast. Eu agradeço a Ti pelos dons que o Senhor deu à igreja. Ich danke dir für die Gaben, die du der Gemeinde gegeben hast. Te agradeço pelos dons de revelação que o Senhor deu. Ich danke dir für die Gaben der Offenbarung, die du gegeben hast. Te agradeço pelos dons vocais que o Senhor deu. Ich danke dir für die Gaben der Sprache, die du gegeben Eu hast. te agradeço também pelos dons de poder. Und ich danke dir für die Machtgaben. Para que a igreja tome posse desses dons. Und ich bitte dich, dass die Gemeinde diese Gaben ergreift. E no ambiente onde eles forem, Und egal, wo sie hingehen werden, no ambiente onde eles forem, wo immer sie hingehen werden, eles não vão falar de palavras humanas, dass sie nicht mit menschlichen Worten mas reden, eles vão proclamar o evangelho com demonstração de poder. sondern dass sie das Evangelium verkünden und deine Wunder A gleichzeitig Alemanha geschehen. está morta Deutschland espiritualmente ist geistlich tot
Porque a igreja morreu também nos dons do Espírito. weil die Gemeinden auch in Bezug auf die geistlichen Gaben gestorben sind. Muito conhecimento, Es gibt so viel Kenntnis pouco poder. und so wenig Macht. Nós queremos conhecimento, Wir möchten Kenntnis, mas queremos também poder. aber wir möchten auch Macht. Nós queremos saber que tu és o Deus. O povo lá fora quer saber que tu és o Deus. Wir möchten, dass das Volk da que não há draußen outro. erfährt, dass du und nur du Gott bist, dass es keinen anderen gibt. Quando falar, aqui ó, esse é Mahomet, esse aqui é Allah, falou, não, agora você vai ver o meu Deus, agora o que ele vai fazer. Wir sagen, da ist Mohammed, da ist Allah und jetzt wirst du meinen Gott sehen und sehen, was er tut. É Deus que eu não somente falo o nome dele, mas é Deus que faz. Es ist ein Gott, wo wir nicht nur seinen Namen nennen, aber es ist ein Gott, der tut. Por isso, Pai, eu oro Und deshalb, para que os teus dons alcancem essa igreja. Ich bete, dass deine Gaben diese Gemeinde erreichen. Cria uma fome muito grande dentro de nós. Und gib uns einen großen Hunger. A fome e sede Hunger und Durst dos teus dons, papai. nach deinen Gaben, Vater. Para que nós possamos ter eficiência na pregação do teu evangelho. Damit unsere Predigen des Evangeliums effektiv wird. No nome de Jesus nós oramos. Im Namen von Jesus beten wir. Fica só um minuto agora, antes do Frank passar para a parte da ceia. Fica só um minuto agora nessa presença. Bleibt nur einen Moment in dieser Gegenwart, bevor wir das Abendmahl bekommen. Essa igreja ainda vai ser cheia do Espírito Santo. Diese Gemeinde wird noch voll sein vom Heiligen Esses Geist. alemães ainda vão profetizar, vão pisar nesse chão, vão profetizar. Und die Deutschen, die hier sind, die werden noch anfangen zu prophezeien. Oh, esses brasileiros que aqui estão, outras nacionalidades, vocês também vão ser cheios do Espírito Santo. Und diese Brasilianer und andere Nationalitäten, die hier sind, ihr werdet voll sein des Heiligen Geistes. Nossos jovens vão profetizar. Unsere Jugendlichen werden prophezeien. Ei, vão sair nas escolas profetizando, Sie werden in die Schulen gehen und prophezeien. orando pelos enfermos, Sie werden für die Kranken beten. pessoas com problemas de aprendizado, Für Menschen, denen es schwerfällt zu lernen, ao invés de ficar rindo dos outros, anstatt über die anderen zu lachen. Deus vai te dar poder Gott wird dir Macht geben, para você estender as mãos damit du deine Hände ausstreckst sobre aquele que está com problema de aprendizado. über den, dem es schwerfällt zu lernen. E eles serão curados. Und sie werden geheilt werden. Faça isso, jovem. Macht es, Jugendliche. Faça isso, jovem. Macht es, Jugendliche. Coloque a sua mão sobre eles. Streck deine Hände über sie aus. Resolve os problemas que existem nas escolas. Und löse die Probleme, die es in den Schulen gibt. Problemas que Deus vai te dar insights para resolver. Probleme. Und Gott wird dir Worte geben, um es zu lösen. Em nome de Jesus. Im Namen von Jesus. Em nome de Jesus. Im Namen von Jesus. Ei. 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 Oh. Mais, derrama mais, Espírito Santo, derrama mais. Gieß mehr aus, Heiliger Geist. Mais. Gieß mehr aus. Mais, Espírito Santo, mais. Ei. Ei. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.